Bom dia, na paz de Cristo. Eu quero deixar uma palavra para a minha e para a tua reflexão neste momento. Uma palavra que vem do coração de Deus, baseada no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, o versículo 20, a parte B, que diz: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aí você me diz, pastor, estou frustrado com tantas profecias que não se cumpriram. É bem verdade. É bem verdade que muitos falsos profetas têm se levantado, como diz a Bíblia. E há alguns que dizem que profecia é condicional. Já eu digo, depende da profecia. Porque a profecia ela tem que estar embasada na Bíblia, tem que confortar, exortar e consolar. Então, assim, se não tem base bíblica, não adianta vir com profecia carnal, ou que seja espiritual, mas que seja do outro lado. Por isso que o próprio Jesus disse que o povo erra por falta de conhecimento. Errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Examinai as Escrituras porque elas de mim testificam. Quando nós comemos a palavra, nós nos alimentamos da palavra, alimentamos o nosso espírito, alimentamos o nosso viver diante de Deus. Por isso, Oséias diz no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas como é que eu vou prosseguir conhecendo a Deus? Se você lê a Bíblia e deixa ela enferrujada lá, enferrujada não, digamos, empoeirada, e você esquece de se alimentar da palavra, você lê como lê um livro qualquer, você tem por mania ler apenas um salmo e não meditar, conhecer as Escrituras de capa a capa, você precisa se alimentar da palavra. Só assim você vai estar prosseguindo em conhecer ao Senhor. Como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. E João 8,36 ainda diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como vou me libertar se não dou lugar para Deus? Como vou me libertar se, ao invés de me alimentar da palavra de Deus, eu me alimento de tudo enquanto que o mundo oferece, menos da palavra de Deus? Assim como o corpo físico depende do alimento para a sobrevivência, o corpo espiritual também depende deste alimento, que é a palavra, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Queridos, muitos falsos profetas têm se levantado. E muitos também são até profetas de Deus, mas não estão alinhado com a palavra, e às vezes fala segundo o coração. Aí diz a palavra: ai do profeta que disser assim diz o Senhor, sem o Senhor não ter dito. E Deus vai cobrar. E às vezes Deus te dá uma visão, você que é profeta, e Deus te dá uma visão até aqui, você quer ir até ali, além. Não faça nada além daquilo que Deus determinou. Não vá além da onde Deus permitiu que você possa ir. Porque Deus há de cobrar cada palavra, cada atitude nossa. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. E nós seremos julgados, ou seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Portanto, sejamos profeta de Deus e vamos falar somente aquilo que Deus realmente nos direcionou para falar. Não falar segundo o nosso coração, porque Deus pode cobrar. Então vamos crer no Senhor para estarmos seguros. Não é porque houve uma eleição e nós perdemos essa eleição que Deus vai nos desamparar. Não.
E não esqueça que a igreja primitiva cresceu através de tribulação, através de perseguições. E não será diferente. O povo está muito acomodado, o povo precisa de uma sacudida, o povo de Deus. Estão muito acomodados. E muitos ainda compactuando com as obras das trevas, apoiando partidos que apoiam somente coisas contrárias àquilo que Deus determina, apoiando o aborto, liberação das drogas, descriminalizando o que é crime, e etc, etc, que eu não vou nem falar, porque hoje a gente não pode mais falar muita coisa, porque se você fala, você é julgado pelo aquilo que você falou, mesmo que esteja escrito na palavra. E agora, se continuar esse governo aí, Deus não tiver misericórdia e continuar esse governo do jeito que está aí, a perseguição vai ser grande ao evangelho aqui no Brasil. Se você nunca teve perseguição religiosa, se continuar esse governo e Deus não tiver misericórdia e acontecer alguma coisa para tirar este homem daí, algo vai acontecer muito sério com a igreja. Mas não se preocupe, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ele disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele não disse sobre Pedro, não, ele disse sobre esta pedra, a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, quer estar seguro? Crede no Senhor vosso Deus. Quer prosperar? Crede nos seus profetas que realmente são profetas. Assim diz em 2 Crônicas, no capítulo 6, capítulo 20, versículo 20, parte B. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pastor, estou frutado de tanta profecia errônea. Existem 2 motivos para não se cumprir uma profecia na tua vida e na minha vida. Uma, Deus não tem compromisso com o infiel. Deus tem compromisso com fidelidade. Quem é fiel com Ele? Se Deus te prometeu algo e não aconteceu, 2 coisas podem acontecer. Ou o profeta estava falando de si mesmo, ou você, nesse caso, é uma profecia condicional. Mas em muitos casos Deus determina que algo vai acontecer que não é condicional. Ele determina e ponto. Ele é Deus. Ele faz aquilo que Ele apraz. Como diz lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 11, assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo que me apraz. E fará prosperar naquilo para que foi designada. A palavra de Deus, ela tem uma direção certa. Então, quando Deus direciona uma palavra, ela é incondicional. A condição é Ele que cria, porque Ele é o autor de todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em o nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você neste momento. Pai de infinita misericórdia, Deus de poder e glória. Eu quero te pedir, Senhor, por este coração que está aflito neste momento, por conta desse resultado das eleições, por conta de tudo isso que tem acontecido, perseguições contra a tua igreja, e agora muitos estão com medo, e não tiveram medo antes nas suas escolhas. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá o governo conforme a nação. Se a nação quer, é ela que escolhe. Mas não esqueçam que toda autoridade é constituída por Deus, quer seja boa ou ruim. Por isso, Deus, nos faça entender esse mistério, que independe de quem seja, mas que foi o Senhor que permitiu que lá estivesse. Ainda que não fosse do teu agrado, mas foi do agrado do povo. E Deus deixa o ser com o seu livre-arbítrio. Como o Senhor não queria que o povo de Israel escolhesse um rei, eles escolheram, mas Deus determinou que, segundo as escolhas deles, eles tivessem um rei. Assim como escolheram ontem a quem o governasse. Por isso, Deus, eu te peço, usa da tua misericórdia, do teu amor, e que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, e que nenhum mal venha prevalecer contra os teus santos.
nos conforta os corações. E muitas das vezes nós pensamos que estamos só, assim como Elias, que pensou, disse: Senhor, só eu fiquei por profeta, pois Jezabel matou todos os profetas. E o Senhor diz para Elias: Ei, Elias, te acalma. Ainda tem 7.000 que eu conservei que não se dobraram diante de Baal. E o Senhor tem os remanescentes que se conservam na tua direção, na tua presença. Através desses remanescentes, Deus vai dar o livramento para o seu povo. Eu creio, Senhor. Por isso, Deus, nos faça entender esses mistérios. E estar na tua dependência, no teu querer. Abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa este homem que agora está arrependido por ter voltado errado. E usa da tua misericórdia. E usa da tua misericórdia para com aqueles que acharam que estava voltando certo e voltaram errado. Mas Deus, nos direciona daqui para frente. Toma o meu livre-arbítrio e que eu não venha fazer o meu querer, mas que eu faça o teu querer. Abençoa o meu lar, minha família, abençoa todos que ouvem esta oração neste momento. Eu quero repreender todo o mal deste lar, desta família, e declarar as bênçãos de Deus sobre estas vidas, em o nome de Jesus. Amém.